E aí o que a Polícia Federal descobriu? Que esse cara aqui recebeu 12 milhões de reais do Careca do INSS. E como? Por meio de depósitos que eram feitos para pessoas ligadas a ele, parentes, conhecidos. A mulher dele, desse cara aqui, recebeu uma Porsche de mais de meio milhão de reais. E quem nomeou esse cara? Esse cara foi nomeado em 2020, no governo Bolsonaro. 2020, vamos lembrar, 2020, governo Bolsonaro, foi o AGU, o advogado-geral da União da época, que nomeou o Vigílio para ser o procurador-geral do INSS, tá? E aí, mas Ricardo, mas como é que você sabe que eles são bolsonaristas? Da onde você tirou essa história? Então, esse aqui, não sei se ele é bolsonarista, mas ele foi nomeado pelo Bolsonaro. Então, o Bolsonaro colocou o servidor mais ladrão possível no INSS, segundo o relatório da Polícia Federal, tá? Por quê? Porque ele é o cara que levou mais dinheiro. Então, se tem um ladrão maior, é ele, dentro do INSS. Isso, claro, sempre segundo o relatório da Polícia Federal. E o careca do INSS? Então, olha essa história. O careca do INSS doou R$1 para a campanha de Bolsonaro em 2020. Aí você fala assim, mas R$1 não é nada, né? O que é? Bobagem isso aí. Por que isso vincula o Bolsonaro? Não é que vincula ao Bolsonaro. Não é isso. Tipo, o cara era ligado ao Bolsonaro, era amigo do Bolsonaro. Não. O cara era bolsonarista, mas bolsonarista daqueles assim mais fanatizados, mais louco, mais treslocado possível. Por quê? Justamente por causa dessa doação de R$1. Por que R$1? Não R$1.000, já que o cara era empresário, cheio da grana, e tinha interesse na vitória do Bolsonaro. Então, por quê? Porque aí agora que você vai ver o tanto que o cara era fanático, porque teve uma campanha, olha essa história aqui. Essa matéria é de 2022, setembro de 2022, um pouco antes da eleição. Não tinha nem um primeiro turno ainda. Grupos bolsonaristas entram em parafuso com campanha por Pix de R$1. Que história é essa? É o seguinte, surgiu nos grupos de Zap, de Telegram, né, aquelas correntes, uma campanha de bolsonaristas para conferir se os votos da urna não eram roubados. E como? Vamos todo mundo doar R$1 no Pix pro Bolsonaro? E aí depois vai ficar registrada a quantidade de Pix. Aí a gente compara com os votos do Bolsonaro. Olha que ideia genial. Só que não, né? Aí a gente compara com os votos do Bolsonaro. Por exemplo, sei lá, se 60 milhões de pessoas fizerem um Pix de R$1 e ele não tiver 60 milhões de votos, então significa que a eleição está roubada. Essa era a ideia de jirico dos caras, né? Então, assim, é uma ideia de jirico mesmo, né? Uma ideia de cérebro de galinha, né? Basta, sei lá, 10 pessoas furar o esquema, já acabou, já não depositar a grana, não fazer o Pix, já era, já furou a apuração deles, a apuração paralela. Mas o cara era tão fanático que o cara foi lá e doou R$1, fez o Pix de R$1, sabe? Desses realmente sem noção, assim. Então, o careca do INSS, o empresário, o operador da ladroagem, segundo a Polícia Federal, é um bolsonarista tão fanático que caiu nessa história do Pix, de R$1. Entendeu? Tem que ser realmente deslocado para cair, e ele caiu. Então, por isso você tem uma ideia, né? E como eu falei, a PF diz que 3 diretores receberam 17 milhões para manter a fraude. Não foi só o Vigílio, foi mais 2 diretores importantes do INSS que trabalhavam, inclusive, com o esquema desses descontos dos aposentados, né? E aí, olha só, a matéria do Jornal Nacional, porque essa matéria do Jornal Nacional não está aparecendo aqui, olha lá, Jornal Nacional. PF acusa 3 diretores do INSS de embolsar milhões para manter fraudes iniciadas em 2019. Isso é importante, porque é isso que a gente está falando desde o início, né? O que acontece? O cara pagou os funcionários para falar, tem um esquema nosso aí que já está rolando faz 4 anos, agora mudou de governo, começou o governo Lula. Tem um esquema nosso aí que já tem 4 anos, a gente tá ganhando uma grana com isso aí. Não estraga a nossa parada, não. Eu te dou uma propina aí, você mantém, tá? E foi isso que aconteceu segundo a Polícia Federal, segundo essa investigação. Então, assim, além do Vigílio, mais 2 funcionários do INSS, um levou, acho que 5 milhões, o outro levou mais 300, 400 mil, mas o principal é o Vigílio, que levou praticamente 12 milhões. E foi nomeado pelo Bolsonaro. Então, assim, tá escancarado que as pessoas que roubaram os aposentados têm uma índole bolsonarista. Mesmo que essas pessoas não tenham uma vinculação direta com o Bolsonaro, assim, ninguém está acusando o Bolsonaro de ter participado disso, de ter cometido um crime, não é isso. Estou falando que são bolsonaristas, são pessoas de índole bolsonarista que roubaram os aposentados do INSS. Tá? Pessoas que pensam como Bolsonaro, porque são apoiadores, porque um outro foi nomeado por ele,
é que estavam roubando os aposentados, principalmente os aposentados pobres, porque a maior parte das fraudes eram em estados do Nordeste, estados muito pobres, como Maranhão, como Piauí, onde tem muita pessoa analfabeta, semi-analfabeta, que não consegue nem ler um extrato bancário para saber que tem aquele desconto. A pessoa estava tendo desconto na aposentadoria e nem sabia, nem tinha ideia do que estava acontecendo, justamente porque são pessoas de baixíssima instrução. Então eles falaram, vamos roubar naqueles lugares onde tem pessoas bem simples e elas não vão perceber, e foi isso que eles fizeram. Tá? Essa galera de índole bolsonarista. Só queria deixar registrado isso aí. Enfim, agora você tira a conclusão que você quiser, né? De novo, não estou acusando Bolsonaro de participar do crime, porém, são pessoas que pensam como ele, que o idolatram ao ponto de cair nessa idiotice do Pix de R$1. São essas pessoas que estavam roubando os aposentados. Galera, vamos para o próximo assunto, que é essa soltura do Collor, que é uma piada, né? Uma piada de muito mau gosto, inclusive, do Xandão e da justiça brasileira. Mas é isso, vamos lá que tem Collor na parada. Collor é o seguinte, meus amigos e minhas amigas, em prisão domiciliar, Collor vai ficar em cobertura de 600 metros quadrados na orla de Maceió, avaliada em R$9 milhões. O Collor, na verdade, assim, não é que o Collor vai ficar em cobertura, ele já está em casa, na piscininha dele, tomando champanhezinha dele, muito tranquilo, né? Com a tornozeleira no pé, beleza. Ah, mas o que é uma tornozeleira no pé? Para quem vai precisar ficar agora dentro de uma casa de 600 metros quadrados, uma cobertura em frente ao mar, numa das praias mais bonitas e badaladas de Maceió. Esse é o prédio onde o Collor tem esse apartamento e é onde ele vai ficar cumprindo prisão domiciliar. Essa é a vista que o Collor vai ter lá de cima da cobertura dele. Tá ruim, né? Tá péssima essa situação do Collor. Mas, pô, é uma história, assim, realmente vergonhosa para a justiça brasileira, vergonhosa para o sistema judicial brasileiro. E o seu Xandão, e não só o seu Xandão, o seu Gonê tem muito a ver com isso, tá? Vou te contar. O que acontece? Vou contar a história do começo para você entender tudo. Collor foi preso tem o quê? Uma semana. Não passou mais do que isso. Uma semana preso. O cara que roubou R$20 milhões. E eu posso falar roubou. Por quê? Porque o cara foi condenado em última instância, não tem mais o que recorrer, trânsito em julgado, ou seja, tá provado que ele roubou, tá? Como é que ele roubou? Vamos lá. O Collor, entre 2010 e 2014, ele era senador. E aí ele tinha umas ligações, umas pessoas muito próximas a ele, dentro da BR Distribuidora, que era da Petrobras na época. Depois ela foi vendida, você sabe, né? Bolsonaro vendeu ela a preço de banana. Mas na época ela ainda era estatal. Toda vez que ela ia construir uma refinaria, ela tinha que contratar uma empreiteira para fazer essa construção e fazer licitação para contratar. O Collor ajudava a manipular as licitações. Ele pegava informações privilegiadas, por exemplo, o valor que a BR Distribuidora estava disposta a pagar, essas coisas todas, repassava para uma construtora, a UTC Engenharia, e aí essa construtora pagava, em troca disso, R$20 milhões para o Collor, em 21 parcelas. Foi parcelada a propina, tá? E como é que era feito esse pagamento? Esse pagamento era feito em depósitos, na conta do Collor. A Polícia Federal encontrou depósito na conta do Collor, na conta da empresa do Collor, encontrou na casa do Collor os documentos da BR Distribuidor, que ele não tinha por que ter, porque ele era senador, ele não trabalhava lá, os documentos relacionados às licitações. Então, a empreiteira chegava lá e apresentava uma proposta exatamente encaixadinha dentro daquilo que a BR Distribuidora queria. Preço, inclusive. Por quê? Porque ela sabia de antemão, por antecipação, sabia, e as outras empresas concorrentes não sabiam de nada. E perdiam. Sempre perdiam a concorrência. Por quê? Porque tinha esse privilégio que o Collor dava para os amigos dele em troca de R$20 milhões. Então, como eu disse, está mais do que provado. Collor é ladrão. Falo, repito quantas vezes for necessário, porque ele foi condenado por isso. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Esses foram os dois crimes pelos quais o Collor foi condenado. Lavagem de dinheiro justamente porque ele usava a empresa dele para esconder esse dinheiro. Fazia de conta que era dinheiro de publicidade, porque ele tem uma emissora de televisão lá em Alagoas. Então entrava o dinheiro como se fosse publicidade, mas na verdade não tinha publicidade nenhuma. Era a propina sendo paga para o Collor. E aí ele foi julgado desde o início e tal, e condenado. Não tem mais recurso, já era. Um abraço, tchau. Pegou 8 anos e tanto, mais de 8 anos da cadeia em regime fechado. E aí o Xandão mandou prender. Só que aí os advogados dele, defesa de Collor, pede prisão domiciliar por questões de saúde. Os advogados dele pediram para ele cumprir prisão em casa.
Por quê? Porque, segundo os advogados, o Collor tem Parkinson e tem bipolaridade. E aí começa a confusão da história, porque os advogados apresentaram esse pedido logo no dia da prisão dele, e ele foi participar da audiência de custódia. E aí ele foi perguntado se o senhor tem problema de saúde, se o senhor toma remédio, como é que é? E olha o que o Collor fez. O Collor contradiz o advogado em audiência e diz que não tem problema de saúde. O Collor simplesmente desmentiu o advogado dele. Falou, não, minha saúde é perfeita. O Collor tem 75 anos, tá? Disse, não, minha saúde é perfeita. De duas, uma, né? Ou o advogado estava mentindo, ou o Collor é realmente tão pirado, tão doido, tão psicopata, que ele, desmentiu o advogado do nada, né? E é o que parece que aconteceu. Por quê? Porque depois apareceram todos os exames, todos os laudos, exames de imagem, inclusive, para poder comprovar que ele realmente tinha as doenças. Agora, a questão é, tem as doenças, mas ele precisa estar em casa para tratar essas doenças? Esse é o ponto fundamental. Olha essa resposta. Relatório médico diz que Collor toma 8 remédios e pode ser tratado no presídio. Quando ele deu entrada no presídio lá de Maceió, ele passou por uma avaliação médica, clínica, tiveram acesso aos prontuários dele, enfim, entrevista e tudo, e aí se confirmou que realmente o Collor tem alguns problemas de saúde, tem apneia do sono, e daí, né? Mas enfim, a médica que avaliou o Collor no presídio falou, olha, de fato, ele tem 75 anos, tem uma idade avançada, ele tem alguns problemas de saúde, tem que tomar 8 remédios todo dia, porém, o que ele precisa de tratamento, nós podemos dar aqui no presídio, ou seja, o relatório da médica do presídio falou o seguinte, o presídio tem condições de garantir a saúde do Collor, de tratá-lo, de dar os remédios adequados para ele, até porque ele não está no meio da muvuca, no meio dos presos, ele está numa cela especial, sozinho, numa ala super show de bola dentro do presídio. O presídio é uma desgraça, mas a ala onde o Bolsonaro está não é, tá? Bolsonaro não, perdão. É que é bolsonarista, né? O Collor. E também é um pouquinho de desejo, de sonho para o futuro, né? Ver o Bolsonaro preso. E vai acontecer. Mas, enfim, a médica disse, ó, beleza, ele pode ficar aqui que a gente consegue tratar ele aqui, não precisa voltar para casa não, né? E aí, a defesa então chegou lá depois e o Xandão deu um prazo e eles apresentaram, tá aqui os exames, tá aqui os laudos, tá aqui o exame de imagem que o Xandão pediu e tal. O que o Xandão fez? Pegou toda essa documentação, pegou o pedido dos advogados e mandou para o Procurador-Geral da República, para o Paulo Gonet. Ó, tem que ter um parecer do Ministério Público. Aí, que você acha que eu solto ou não solto? E aí que vem começa, né, a papagaiada. Mas antes eu só queria falar com as pessoas que querem um complemento de renda ou que querem uma renda diferente, trabalhando online, trabalhando pelo computador ou pelo celular, dentro de casa. E existem muitas possibilidades. Você sabe que a internet hoje tem um monte de profissões online, né? Inclusive estrangeiras, que você vai ganhar em dólar. Tem profissões brasileiras para você ganhar em real e tem trabalho para gringo que você vai ganhar em dólar. Se você estiver interessado nisso, você pode fazer complemento de renda, ou seja, usar uma hora livre que você tem para fazer esse trabalho ou dedicar seu tempo integralmente. De repente você está ou desempregado, ou está aposentado e quer ganhar uma grana extra. Dá para ganhar 2, 3, 5, 6 mil reais por mês, a mais do que você já ganha. Tá? Clica nesse primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo, que você vai entrar no chat e vai conversar com o Clayson, que vai te explicar tudo que você precisa saber, e aí você avalia se serve para você ou não. E se servir, você embarca. Se não servir, 7 dias para você avaliar todo o material, sem pagar nada, tranquilo, tá? Então, se eu fosse você, pelo menos conhecia, principalmente se você tem esse interesse. Porque tem gente que está amarrado ao trabalho, tem que sair de casa todo dia para ir para lá, pegar ônibus lotado, né? Tem gente que está lá naquela maldita escala 6x1, que um dia vai acabar, mas a pessoa pode se livrar dela já. A alternativa é trabalhar online, com flexibilidade de horário, podendo morar onde você quiser. Enfim, clica no link aqui na descrição, que talvez tenha algo para você lá, beleza?